Segundo bloco do Antenados na Geral, quem devemos imitar? Essa é a pergunta. Paulo falou que me imitem. Será que hoje nós temos pessoas, nós podemos bater no peito, falar para a família, para as pessoas que estudam com a gente: ei, vocês querem saber como Cristo é? Olha para mim, me imitem que vocês estão imitando a Ele. Será? Isso é forte. Não é qualquer pessoa que fala isso, pastor Sino. Eu falei no último bloco que cada vez mais, quando a gente fala de referência de bondade, referência de amabilidade, de integração, de estender a mão, de se dar bem com o próximo, e eu faço esse debate diariamente, todo dia você participa também de debates diários. Citam mais às vezes o Papa do que pastores, ou às vezes até personagens bíblicos, né, como um referencial de bondade. Falta referencial para nós evangélicos, ou a gente está olhando muito para fora e não está olhando para dentro? Na verdade, a gente tem, nos últimos anos, enfrentado uma crise, né? De referência mesmo no meio, né? E Paulo aqui em Filipenses 3,17, ele volta a falar isso, ele fala: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós. E aqui ele cita algo, André, que eu gostaria de pontuar. Porque muitos há dos quais, muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Nós estamos vivendo um tempo em que o referencial para as pessoas hoje, eu só sou referência se eu estou bem vestido, se eu tenho um bom carro, se eu moro num bom bairro, né? As pessoas começam a ter passa a ter isso como referência, e isso sendo alimentado dos púlpitos, o que é pior, né? E aqui Paulo fala que a confusão deles, porque eles só pensam em coisas terrenas, só pensam, ele fala, o Deus deles é o ventre. O que nós temos visto hoje dentro da comunidade evangélica de um modo geral? Cada vez menos as pessoas estão com a disposição de servir. As pessoas querem serviço. E aí elas olham para a igreja... Deus não fez cabeça e não cauda. Mas aí o que acontece? Você tem, eu costumo dizer lá na igreja o seguinte: hoje você tem o balcão. De um lado você tem o vendedor, do outro você tem os compradores, né? E aí você entra esse ciclo que é extremamente perigoso, porque ele se retroalimenta. Ou seja, as pessoas, você tem cada vez menos pastores que confrontam, pessoas que querem ouvir mensagens que vão de encontro às suas necessidades terrenas, cada vez mais, né? Ou seja, as pessoas hoje, elas não querem ser confrontadas, né? Você não vê, poucas pessoas hoje, André, quer falar sobre pecado. Você não ouve mais muitas pregações sobre pecado. O camarada quer mensagens que vêm de encontro, não, porque o camarada está sofrendo, porque... Sabe? Deixa eu até corroborar, que é uma coisa que eu percebo, e acho que na fala dos pastores, e essa raciocínio eu vi muito mesmo. Hoje, quando nós traçamos referenciais, porque nós temos vários, não existe um, nós temos vários. Então, para uma vida empresarial, se ele é um publicitário, ele vai ver um Nizanguanais, ele vai pegar os melhores publicitários que tem aí, das melhores agências, e vai ver o trabalho e seguir. Então, ele tem aquele cara como referência. Só que hoje é muito interessante. Hoje, o nosso primeiro critério de tração referencial é sucesso. Sim. Então, assim, eu quero um referencial. Ele tem sucesso? Não tem? Então não vê. Que é uma coisa interessante, às vezes, de Paulo. Paulo era um cara com sucesso. A gente fala assim, estudioso, enfim, de cabeça, era um dos melhores, aos pés de Gamaliel. Mas fala assim, Cristo, os apóstolos, os discípulos, eram referenciais que tinham sucesso. Né? O que era buscado? Quando a pessoa fala, seja um imitador de mim, assim como eu sou de Cristo, eu estou falando de quê? Porque hoje a gente já começa assim, se eu quero ter um referencial como pastor, o cara já vai na mídia, ele não procura num bairrozinho alguém. Ele vai na mídia porque ele quer alguém que já tenha sucesso. Se eu quero traçar eu ser igual a alguém, tem que ser alguém que tem sucesso. A gente tem isso. Quem quer ser igual ao Paulo hoje? A gente não tem isso. Terminar os dias como o Paulo terminou. Eu quero ser igual a alguém que tem sucesso. Ô André, só que há uma diferença aí que eu acho que as pessoas se equivocam justamente aí. Paulo foi um homem de sucesso. Não, eu acredito. Um homem de sucesso. A fama e sucesso. Perfeito. Hoje, algumas pessoas buscam
o foco da fama, Pensando que é sucesso. pensando que é sucesso. Eu posso ser uma pessoa escondidinha lá no meu lugar, no meu bairro, na minha cidade e ser um cara de sucesso. Eu não preciso ser midiático. Em alguns casos eu brinco, chamo alguns de midianitas. Eu não preciso ser midiático para ter sucesso. Eu posso ser um cara de sucesso na minha família, no meu trabalho, na questão da minha educação, no meu ministério. E onde é que fica registrado a história do meu sucesso? Nos feitos. Fica um marco. E Paulo foi um marco. Você perguntou para o pastor, qual é a referência hoje? Vamos lá. Se eu perguntar para os pastores aqui, só no Brasil, só de Brasil, quem é a referência, mundialmente falando, do nosso futebol? Quem é? Neymar. Não. Pelé. Não tem igual. Pelé. Quem foi o maior camisa 10 do Flamengo? Não, Flamengo não sei. Zico. Fica Essa registrado. pergunta eu não sei. Fica registrado. Não, olha as referências. É verdade. Aonde eu quero chegar agora? O meio secular, eles têm suas referências. Musical Roberto Carlos. Eu pergunto, qual é a nossa referência no Brasil? Referência, feitos, marcos, históricos. Fincou uma estaca e disse, eu sou referência para que a nação brasileira possa imitar as minhas ações. Para que eu também seja como um Paulo. Quem são esses marcos hoje no Brasil? Alguns nomes surgem. Tem muito aí, não tem pouco não. Alguns nomes surgem. Se você for buscar na Assembleia de Deus, Daniel Berg Navingre, que é uma igreja centenária, estou falando de brasileiros, não estou falando dos suecos que colocaram a igreja aqui, eu estou falando só dos brasileiros. Jesus. Eu estou buscando referência no Brasil, para que eu imite essas referências. Hoje, na visão celular, tem o apóstolo René Terranova. Aí, dentro de outros segmentos da Assembleia de Deus, dentro da linha da Assembleia de Deus, tem, como eu já citei aqui, Silas Malafaia. Será que já é uma referência para o nosso Brasil em todos os sentidos? Ou é apenas mais um nome midiático? Buscando a fama e o sucesso. Quem são nossas referências? Aí o cara vai buscar quem? Aí vai falar de quem no Brasil? Vai falar do Papa. Eu queria te interromper, apóstolo, só para a gente não perder o time. Quando nós olhamos, quando você fala vida ministerial, o apóstolo Paulo é referência. Isso não há quem diga o contrário, né? Mas como é que ele terminou os dias dele? Né? Quem quer? O imaginário hoje, um pastor vai terminar os dias o quê? No iate, né? Mas essa é a ideia que as pessoas têm do 2%. pastorado. Não, mas é isso que tem sido vendido. Isso aí. Quando você vai conversar, por exemplo, outro dia, eu estava conversando, eu estava num feriadão aí, no Hotel Fazenda, aí saí numa caminhada com o médico e com o juiz. A gente estava conversando. Aí, do nada, surgiu o assunto de dinheiro, não sei o que e tal. Aí o juiz virou para mim e falou assim, a única coisa que dá dinheiro no Brasil hoje é ser pastor. Eu não tinha me identificado como pastor. Eu falei para ele, opa, depende. Que as pessoas depende. Entendeu? Mas aí quando você começa a conversar, você percebe que as pessoas sabem separar. As igrejas históricas, as igrejas que são sérias, né? Que têm... porque, na verdade, gente, o que nós fizemos, o que a igreja evangélica fez nesses últimos anos, eu, em determinadas situações, eu, sinceramente, não tenho vergonha de me identificar como pastor. Mas não faço questão de me identificar como pastor em determinados lugares. Porque está muito queimado. Nós perdemos muito ao longo dos anos, foram muitos escândalos, muitas coisas. E aí quando você fala que é pastor, dependendo do lugar, eu já te olho assim. O problema é que o problema é que a gente não está buscando mais. A gente não consegue buscar uma referência com nomes existentes ainda. Nossas referências como pastores, elas, para serem enfáticas e fortes para ganhar peso, tem que ser só dentro da Bíblia. Ou historicamente, como talvez citou. Que é uma coisa interessante. Ou às vezes parece que vai ter um impacto. Ou quando a gente fala que tem crise, a gente começa a levantar nomes e fala assim, poxa, quando a gente está no público, quem é que a gente cita? John Stott. A gente começa a citar
pessoas parecem longe ou bíblia. Será que a gente consegue citar pessoas do dia a dia, talvez como um católico hoje começa a citar o Bergoglio, que está como Papa? Talvez isso, para alguns, é visto como crise ou não. Eu acredito que existem várias referências, mas é legal parar e pensar que é um brainstorm de ideias, porque hoje, será que é cultural nosso não citar pessoas correntes para exemplificar uma coisa? Mas eu acredito que existe uma grande crise de identidade dentro daquilo que chamamos de cristianismo e hoje o meio evangélico. Nós estamos muito confusos sobre o que queremos, pelo menos uma boa parte. Então, quando você fala assim sobre encontrar uma referência para eu imitar ou não imitar, se isso é viável ou não, ele é referência de quê? Como pastor, ou como líder, ou como pregador? Porque as pessoas vão à igreja por diversos motivos. Aí quando você joga para Paulo, que é a tua temática que foca na vida dele, Paulo, ele só tem um desejo na alma dele, o retorno de Cristo. O único desejo daquele homem é esse, chama parousia, essa busca iminente da volta de Cristo. Igrejas, em grande parte, hoje não tocam mais nesse assunto. Sim. Me fala de como prosperar neste mundo, mas não se quer pensar em céu. E aí construímos uma comunidade que até fala que vai para o céu, mas joga e vai andar em ruas de ouro, mas joga papel no chão da rua de casa. Então, nós não, porque eu não quero fazer parte disso, mas boa parte da nossa comunidade, nós encontramos uma série de líderes que detêm o poder de jogar o pão e o circo. Então nós construímos mentes sem ideologia e que não conseguem pensar por si só. Isso não são discípulos, porque o discípulo tende a ter uma ruptura para depois ele produzir. Enquanto que, nesse caso, são pessoas que estão totalmente atreladas a esse tipo de grupo. Mas isso, só para eu concluir, isso vai me levar a uma grande crise existencial de cristianismo. Eu vou imitar para segui-lo até onde? Até o céu? Porque a proposta de Paulo é: sigam-me, porque eu sei para onde está o caminho da ressurreição dos mortos. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, porque eu acho que também muito disso que a gente está falando que acontece hoje é algo inerente humano. Se eu for ver na questão de referência, eu vou voltar talvez para Jesus e os seus discípulos. Jesus morre e a galera está perdida. Num certo momento está todo mundo, e agora? Acabou. Porque o nosso referencial, quem a gente imitava e ia atrás, morreu. E aí? Porque isso me reporta muitas situações de qual o cuidado que líderes devem ter hoje para isso não acontecer. Porque eu creio que Deus levanta líderes que às vezes por alguma situação caem ou acontece alguma coisa e muitas pessoas perdem a esperança em Cristo porque aquele líder caiu. Jesus depois voltou para reanimar todo mundo, falando: olha, gente, vou deixar com vocês o Espírito Santo. Fique aí, ele vai estar com vocês, ele vai acompanhar, vai ser o Consolador. Mas eu vou falar uma grande referência. Eu conheço pessoas que deixaram de seguir a Cristo porque ele caiu, o pastor Caio Fábio, que eu acho um grande pastor, um dos maiores pensadores que a gente já teve na igreja evangélica. Por alguns problemas pessoais. E quando a gente pega alguém com referência, é 360 graus. Hoje em dia, eu não sei como era com Paulo, mas quando a gente olha agora, não é como um pastor, se tem uma boa palavra, é como marido, é como pai, é como empresário, é como ele lidar com o dia a dia. Isso é uma referência. E quando acontece alguma coisa ruim daquela pessoa, para onde vai a nossa esperança, como aconteceu com os discípulos? Ficaram às vezes até desesperançosos. E agora? O que vai acontecer? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.